Olá, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Bom, vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa? Ótimo! Antes disso, vem uma pequena mensagem. Que a gente saiba agradecer o pouco para que possamos merecer o muito. Então, a palavra do dia é gratidão. Quanto mais eu agradeço por aquilo que eu tenho, ao invés de ficar me reclamando daquilo que eu não tenho, eu me torno uma pessoa mais leve e, consequentemente, merecedora do muito, tá bom? Então, guardem essa dica, tá certo? Ótimo, então vamos seguir. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o projeto de fluência. O texto dessa semana é A Joaninha, de Elias José. Eu espero que vocês estejam fazendo a leitura diária. Isso é muito importante para vocês treinarem a leitura de vocês, a entonação, saber se estão lendo, em quanto tempo estão fazendo essa leitura. Eu já recebi alguns áudios, gostei bastante, estão lendo muito bem, fiquei muito feliz. Mas eu gostaria de receber mais, tá? Então, se possível, manda esse áudio fazendo a leitura desse texto para eu analisar junto com vocês a leitura, tá bom? Muito bem, então vamos seguir. Bom, vamos fazer a correção da atividade que ficou no livro de vocês. A lenda Como Nasceram as Estrelas de Clarice Lispector. Foi isso? Muito bem. Então essa lenda explica o surgimento de algo que são as estrelas. O que acontece? Existia antigamente uma tribo indígena em que eles não enxergavam as estrelas no céu. Sempre que eles olhavam para o céu à noite, eles só enxergavam escuridão total. Então o que aconteceu? A tribo, né, a aldeia estava passando por necessidade, estavam precisando de alimento. As mulheres resolveram ir para as matas em busca de milho, só que elas não encontravam, então elas tiveram uma ideia: vamos levar os curumins com a gente, que eram as crianças indígenas, né? E deu certo. As crianças encontraram milho, todos eles colheram bastante milho, só que os curumins correram para casa com esse milho e pediram que a avó fizesse um bolo. O que aconteceu? Eles comeram o bolo inteiro. As mães ficaram muito chateadas e eles, com medo, subiram num cipó amarrado ao céu. Começaram a subir nesse cipó. As mães cortaram esse cipó. E o que aconteceu? Eles não podiam mais descer. Então eles foram transformados em estrelas. E as mães caíram no chão transformadas em onças, tá bom? Então essa é mais uma lenda que explica o surgimento de algo. Na primeira questão, ele pergunta: além da origem das estrelas, o que mais essa lenda, o surgimento de que mais essa lenda explica? Resposta: as onças, né? Explicam também o surgimento das onças, que são as mães dos curumins. Na segunda questão, vocês tinham que fazer a relação, né? Em qual parte do texto nós encontramos situação inicial, complicação, que é o conflito, ações, clímax e desfecho. Então ficou dessa forma. A situação inicial é o número 5, quando diz: à noite o céu era completamente escuro, os homens caçavam, pescavam, guerreavam, as mulheres cuidavam do preparo da comida. Então a situação inicial é uma apresentação das personagens, do que elas faziam e do espaço onde elas viviam. Na letra B, nós temos a complicação que está no número 3, quando diz: as mulheres resolvem buscar milho para moer. Por que aí a complicação? Porque a partir desta ação é que se desenvolve toda a narrativa. É que elas vão atrás dos curumins para ajudá-las, e os curumins comem todo o alimento que era para a tribo inteira, enfim. Letra C, as ações, está no número 1. Quais são as ações? Tudo que as mulheres faziam, né? Chamando os curumins para irem pegar os milhos. Depois, encontram o milharal, pegam muitas espigas. Depois, os curumins pedem que a avó faça um bolo. Então, todas essas ações que as personagens tiveram. Letra D, o clímax, que é o momento de maior tensão. Está no número 2, quando diz: os curumins começam a subir por uma corda amarrada no topo do céu, amarrada ao topo do céu, né? Então, esse momento a gente fica pensando: e agora? O que vai acontecer? Esse é o momento de maior tensão, que nós chamamos de clímax. Aí nós temos o desfecho, que é o final da história, que está no número 4, quando ele diz: as mães viram onças e os curumins estrelas, né? É assim que termina essa história. Na terceira, ele pede assim: vocês vão anotar as ações, as consequências de cada uma das ações. Na letra A, as mulheres acham que os curumins dão sorte. Qual é a consequência disso? Elas vão buscar os curumins para ajudá-las com o milho. Letra B, os curumins encontram muitas espigas. E qual é a consequência?
As mães dos curumins conseguem colher muitas espigas. Letra D. Os curumins sentem medo das mães e a consequência disso, elas comem. Aliás, os curumins voltam para a taba e pedem à avó que faça um bolo, né, com as espigas. Consequência, elas comem todo o bolo. Letra D. Os curumins sentem medo das mães. Consequência, resolvem subir por um cipó amarrado ao céu. Letra E. As mães sobem atrás dos filhos e cortam o cipó. Consequência disso, os curumins não podem mais descer e viram estrelas e as mães viram onças. Quarta questão, vocês vão dizer em como nascem as estrelas, os elementos mágicos aparecem em que parte, pessoal? No clímax e no desfecho. São nessas duas partes que nós encontramos elementos mágicos, a fantasia, tá? Quinta questão, releia este trecho, né? Aconteceu uma coisa que só acontece quando a gente acredita. As mães caíram no chão, transformando-se em onças. Letra A. O narrador encara o fato de as mães se transformarem em onças ao cair no chão. Um acontecimento real? Vocês acham que sim? Não, né, gente? O narrador considera esse fato algo imaginário, né? Letra B. Vocês vão identificar outros acontecimentos que também só acontecem na fantasia. Por exemplo, os curumins subindo por um cipó amarrado ao céu. Isso é algo mágico, algo fantasioso. Letra C. Como era o modo de vida dessa tribo? Então, tem aí. Vamos lá para a letra C. Resposta. As mulheres faziam o trabalho, procuravam comida, os homens caçavam, pescavam, enfim. Esse era o modo de vida dessa tribo, tá bom? Na sexta questão, diz assim: os curumins foram castigados ou foram premiados quando eles viraram estrelas? Eles foram castigados, pois comeram muito do milho que se destinava à alimentação de todo o grupo. Então, eles foram egoístas, só pensaram em si mesmos. Então, eles foram castigados por isso. Sétima, vocês vão dizer o tempo. Esse tempo, nessa narrativa, tem como a gente identificar? Não, né, gente? Por quê? Porque esse tempo é indeterminado. Só existe uma menção ao tempo, que é quando ele diz que foi o mês de janeiro de um tempo antigo. Mas não sabemos exatamente quando essa história aconteceu. Então, o tempo é indeterminado. Tá bom, gente? Muito bem. Fizeram aí a correção. Ótimo, a correção também é muito importante. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tá saindo um comentário por aí. Vocês já souberam? Vocês viram a professora Laiane na aula da TV? E aí, pessoal, vocês viram a aula de hoje? Professora Laiane explicando lá o assunto. Espero que vocês tenham assistido, que tenham gostado e que tenham aproveitado esse momento de aprendizado. Quero dizer para vocês que eu vou continuar apresentando aulas na TV, outros professores da Escola Marcílio Rangel também, e falar da importância de vocês assistirem essas aulas, pessoal. Essas videoaulas que nós mandamos para vocês são um resumo, um reforço do que vocês já viram na TV naquele dia, tá bom? Então, é importantíssimo que vocês tenham isso em mente. Sempre assistir às aulas da TV, porque elas são muito importantes, tá bom? Eu vou estar lá mais vezes, vamos acompanhar. Bom, então na aula de hoje, o que nós vimos? A relação entre artigo, substantivo e adjetivo. Vocês viram que essas três classes gramaticais se relacionam, elas estão muito próximas, né? E vocês viram também que cada uma delas tem o seu conceito. Substantivo é aquela palavra que nomeia os seres, se refere a algo, a alguém. Os artigos acompanham os substantivos e podem se classificar em determinados ou indeterminados, definidos ou indefinidos. E os adjetivos, que são palavras que caracterizam os substantivos, tá bom? Para nós fixarmos melhor esse assunto, eu trouxe aqui uma lenda. A lenda da mandioca. Eu vou fazer a leitura e vocês vão acompanhando. Vamos lá. Lenda da mandioca. Com alegria contagiante, Mani era uma índiazinha muito estimada pela tribo Tupi onde vivia. Ela era neta do cacique e a gravidez da sua mãe foi motivo de tristeza para o chefe da tribo. Isso porque ela tinha engravidado e não era casada com um bravo guerreiro, tal como ele desejava. O cacique obrigou a filha a dizer quem era o pai do seu filho, mas a índia dizia que não sabia como tinha ficado grávida. A desonestidade da filha desagradava muito o cacique. Até que um dia ele teve um sonho que o aconselhava a acreditar na filha, pois ela continuava pura e dizia a verdade ao pai. Desde então, aceitou a gravidez e ficou muito contente com a chegada da sua neta.
Certo dia pela manhã, Mani foi encontrada morta por sua mãe. Ela simplesmente tinha morrido durante o sono e, mesmo sem vida, apresentava um semblante sorridente. Triste com a perda, sua mãe enterrou Mani dentro da sua oca e suas lágrimas umedeciam a terra, tal como se estivesse sendo regada. O final dessa história nós veremos já já. Antes disso, eu queria que nós analisássemos aqui os substantivos, adjetivos e artigos que eu marquei aqui para vocês. Eu destaquei a palavra Mani. Quando vocês escutam essa palavra, vocês sabem que é o nome de alguém. Então, ela se relaciona a alguém. Está nomeando um ser? Sim. Então, essa palavra é um substantivo. Eu marquei também a palavra uma. Nós vimos que os artigos definidos são o, a, os, as. E os indefinidos? Uma, uns, umas. Então, aqui nós temos um exemplo de artigo indefinido. Ele está acompanhando o substantivo indiazinha. Ele está acompanhando esse substantivo e está determinando este substantivo de maneira imprecisa, vaga, ou seja, Mani era uma índiazinha, ou seja, era apenas uma índia dentre as tantas outras índias que existiam na tribo, tá bom? Então, ele não está especificando, ele está determinando, mas de maneira vaga, imprecisa. Portanto, ele é um artigo indefinido. Eu trouxe também a palavra bravo, quando ele diz assim, não era casada com um bravo guerreiro, né? Então, essa palavra bravo está caracterizando a palavra guerreiro, que é um substantivo. Quem é que caracteriza o substantivo? Adjetivo, tá certo? Aí nós temos também o ó, quando eu digo, o cacique obrigou a filha a dizer quem era o pai do seu filho. O cacique, eu estou falando de qualquer cacique? Não, é o cacique desta tribo. Então, eu estou utilizando um artigo definido, ou seja, ele está determinando, especificando o substantivo. Pronto? Vamos ver o final da lenda. Dias depois, nesse mesmo local, nasceu uma planta, diferente de todas as que conhecia e da qual ela passou a cuidar. Percebendo que a terra estava ficando rachada, cavou na esperança de que pudesse desenterrar sua filha com vida. No entanto, encontrou uma raiz, a mandioca, que recebeu esse nome em decorrência da junção do nome de Mani e da palavra oca. Lenda bonita, né? Bom, então agora, pessoal, eu trouxe uma atividade para nós resolvermos. Vocês vão resolver comigo agora. Eu vou dar um tempinho e vocês vão responder. Então, preparem o caderno, lápis e borracha, tá certo? Vamos lá para a primeira questão. No trecho, certo dia pela manhã, Mani foi encontrada morta por sua mãe. Ela simplesmente tinha morrido durante o sono e, mesmo sem vida, apresentava um semblante sorridente. Os termos em destaque são classificados nesse contexto respectivamente como o quê, pessoal? Então, vocês vão ler essas questões, essas alternativas e marcar a correta, tá bom? Beleza? Tempinho. Prontos para a resposta? Então, se estiver muito rápido, vocês podem pausar o vídeo. Resposta. Substantivo, artigo indefinido e adjetivo, letra A. Nós temos a palavra mãe, está nomeando um ser. Quando eu falo mãe, você se lembra de uma pessoa, então faz relação a algo ou a alguém. Substantivo. Quando eu digo nós sabemos que os substantivos indefinidos são uma, uns, umas. Então, eu digo um semblante. Ele não está especificando qual é esse semblante. É um semblante qualquer, né? Então, artigo indefinido. Sorridente é uma característica que eu estou dando para o substantivo semblante. Se está caracterizando o substantivo, é um adjetivo, tá bom? Vamos para a próxima. Na passagem, o cacique obrigou a filha a dizer quem era o pai do seu filho. As palavras destacadas podem ser classificadas como substantivo. Então, vocês vão dizer se sim ou não e vão explicar. Tempinho para vocês.
essas palavras se relacionam a alguém, nomeiam seres. Então, elas são substantivos, tá bom? Muito bem, vamos seguir. Na próxima questão, nós temos: releia a seguinte frase retirada do texto. Dias depois, nesse mesmo local, nasceu uma planta. O termo grifado classifica-se como o quê? Então, você vai ler as alternativas e vai marcar. E, em seguida, você vai justificar por que você escolheu essa alternativa, tá bom? Tempinho. Vamos lá? Então, essa palavra uma se classifica em artigo indefinido. Quando eu digo assim, nasceu uma planta, eu estou especificando que planta é essa? Não, pode ter sido uma planta qualquer. Então, nesse caso, nós temos um artigo indefinido porque ele não especifica o substantivo, tá bom? Justifique sua escolha. Por que ele é um artigo indefinido? O termo uma é um artigo indefinido, pois não especifica o substantivo planta, ou seja, pode se tratar de qualquer planta. Acertaram? Espero que sim. Vamos para a quarta. No trecho, percebendo que a terra estava ficando rachada, as palavras destacadas, aí vocês vão ler as alternativas e vão marcar, tá bom? Tempinho para vocês. A resposta, nós temos aí: as palavras terra e rachada estão relacionadas, pois rachada caracteriza a palavra terra, ou seja, nós temos aqui um substantivo, que é a palavra terra, e temos uma palavrinha que está caracterizando esse substantivo, que nós chamamos de adjetivo. Compreenderam? Ótimo, olha aí, feliz da vida, porque responderam a tarefa, né? Muito bem, pessoal, então a nossa aula está finalizando, mas antes nós teremos a nossa sugestão de atividade. Vocês vão ler uma lenda que eu vou enviar no grupo de WhatsApp e vão responder as questões relacionadas a ela. Não precisam copiar as questões, é um texto um pouco longo, são muitas questões, então não precisa, tá? Só quero que vocês leiam com atenção e mandem a foto da atividade para mim. Pessoal, mais uma vez, assistam às aulas da TV. São professores da rede municipal, então as aulas estão muito melhores, tá? Muito mais próximas da gente, com professores daqui. Vamos valorizar esse momento e vamos também aproveitar esse aprendizado que estamos tendo, tá? Não deixem de assistir, pessoal. Vamos nos empenhar, nos dedicar, porque isso, vocês só vão colher bons frutos disso. Então, da mesma forma que nós, professores, estamos nos dedicando, fazendo o melhor para levar aprendizado para vocês, eu espero que vocês também estejam sabendo aproveitar esse momento, tá bom? Então, um grande beijo e até a próxima aula.